Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai tratar de um tema que dá continuidade àquilo que a gente vem falando aqui, que é como lidar com objeções aos argumentos formulados para a apologética. Bom pessoal, então no vídeo passado eu apresentei um argumento de forma recursiva que visa mostrar que qualquer conjunto de causas eficientes ordenadas que você construi sem pressupor uma causa primeira, implica que ele é um conjunto causalmente incompleto e que, portanto, não descreve a realidade que a gente observa. Então, esse é um argumento que visa mostrar que existe algum tipo de primeira causa para a realidade que a gente conhece e é, portanto, uma formulação daquilo que São Tomás vai chamar de via da causalidade eficiente. Mas perceba que aquele argumento envolvia assumir um tipo de teoria da causalidade. Envolvia assumir aquela que eu apresentei no vídeo passado. Então, podem ser formuladas, a partir daquela pressuposição, daquela teoria da causalidade, objeções ao argumento que eu formulei no vídeo passado. Assim como, com base em qualquer discurso que você vai fazer para apologética, com base em qualquer discurso que você vai fazer para discutir teologia, podem ser formuladas objeções de fundamento, objeções que visam analisar e criticar e reformular os próprios pressupostos que fundamentam o argumento. Então a ideia desse vídeo é chamar a atenção de quem vai se propor a expor um argumento apologético com objeções. E em particular aqui eu quero lidar com uma objeção específica a metafísica tomista, a metafísica formulada por São Tomás de Aquino com base na filosofia de Aristóteles, que tem sido discutida em fóruns na internet, né, especialmente no Facebook, apresentando um certo contraponto entre a física moderna, a física formulada a partir do século XVI, e a metafísica tomista, formulada então no período anterior a esse. A ideia aqui, então, pessoal, é analisar como essa objeção vai se comportar em relação ao argumento, que tipo de pressupostos ela vai assumir e rejeitar, para que depois a gente faça uma análise de como isso ocorre de modo geral na apologética. Então, a objeção a qual eu estou me referindo é a seguinte. Ela diz que a inércia de um objeto, inércia no sentido de movimento mesmo, né? Ou até mesmo a inércia existencial, o sentido das coisas durarem no tempo, contrapõe o fato de que a física e a metafísica aristotélica partem do pressuposto de que todo movimento tem um motor externo. Então eu formulei uma versão simples desse tipo de objeção para que a gente consiga analisar ela objetivamente aqui. E a ideia é a seguinte, tome Mzinho para movimento, O para representar objeto e M para representar motor. E esse motor aqui no sentido aristotélico, no sentido daquilo que causa o movimento de outro objeto. Assim, a gente vai ter então na primeira premissa a definição de movimento segundo a filosofia tomista, que é a seguinte, se um objeto O está em movimento, tem a propriedade de ter movimento, então esse objeto O necessariamente ele precisa de um motor que causa esse movimento. Né? Tem a propriedade de existir um motor externo que está causando esse movimento, Mzinho. A segunda premissa é uma constatação que vem da física moderna, que é a seguinte, olha, o MRU, o movimento retilíneo uniforme, é um tipo de movimento, é um tipo de Mzinho. Como conclusão, por transitividade, a gente tem que, se o movimento retilíneo uniforme é um tipo de movimento, então ele precisa de um motor externo para acontecer em decorrência do princípio da filosofia tomista. Então, a objeção consiste em negar a veracidade da premissa 3, em afirmar a premissa 4, que não é verdadeiro que o movimento retilíneo uniforme, o movimento inercial, precisa de um motor externo, e apresentar razões para isso. Porque se isso for feito, então o conjunto de premissas 1, 2, 3 e 4,
é um conjunto de premissas formalmente contraditórios, na medida em que 3 é a negação direta de 4 e 4 é a negação direta de 3. Assim, como 2 é uma premissa evidente e 3 é uma conclusão que se segue de 1 e 2, se quem que está criticando, quem está propondo essa objeção, mostrar que 4 é uma premissa verdadeira, então necessariamente a gente vai ter que concluir a premissa 5, ou seja, que aquele princípio aristotélico descrito pela premissa 1 é falso, e que não é verdadeiro que todo movimento precisa de um motor externo, justamente pelo fato de que o MRU não precisa, é um tipo de movimento. Essa é a essência desse tipo de objeção. Bom, pessoal, para analisar isso aqui, a gente está falando de física, a gente está falando de um movimento retilíneo uniforme. Então, eu me sinto particularmente tentado a responder esse tipo de crítica a partir da física, por ser um assunto que eu gosto muito. Então, no ensino médio, você viu lá as equações para descrever os tipos de movimentos, sejam eles acelerados ou uniformes. Você viu, particularmente, a função horária da posição e a segunda lei de Newton. Aqui, para estudar movimento retilíneo uniforme, a gente está analisando o caso em que a gente faz a segunda lei de Newton resultar em zero, o que implica que a aceleração do corpo será zero. E assim, substituindo a equação 2 na equação 1, a gente obtém então a equação que descreve o movimento retilíneo uniforme, que é implicada pela equação 1, ou seja, ela é um caso particular da equação 1. Então, o que nós temos que nos perguntar agora, para analisar a veracidade ou falsidade da premissa 4, que critica o princípio tomista, é se esta equação, que descreve o movimento retilíneo uniforme, se verifica no mundo real. Se existe algum tipo de fenômeno que é descrito por ela. E se existe, então como que esse fenômeno se origina? Qual é o que está envolvido nesse tipo de fenômeno? Então nós vamos nos perguntar aqui acerca do sentido físico desta equação. Para fazer isso, pessoal, eu vou ter que fazer uso de uma ferramenta que talvez não seja acessível a todos que estão assistindo esse vídeo, que é um pouquinho de cálculo. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês como que seria a ideia desse tipo de crítica, partindo daquela função que a gente acabou de ver. Então, a ideia daquele tipo de crítica é supor o seguinte: vamos pegar um corpo, no caso esse bloquinho, que está na posição S no instante t. Aí a gente deixa passar um tempo, o que vai acontecer? O bloquinho vai se mover, e aí ele vai estar na posição S, né, num instante t mais ΔT, uma posição à frente da que ele estava antes. Então, o que nós estamos estudando aqui é se, durante esse movimento de translação, alguma força externa fez com que esse corpo continuasse a se mover. Porque se nada estiver agindo ali, então de fato se verifica que esse corpo age e se move sem qualquer força externa, sem um motor que esteja causando esse tipo de movimento. Uma formulação bem clara disso que eu estou falando foi feita pelo Gabriel Brasileiro, num vídeo que ele fez chamado Refutação à primeira via de Tomás de Aquino, Inércia e Movimento. Ele diz o seguinte a certa altura do vídeo: após Galileu e principalmente após Newton, foi descoberto um tipo de movimento que não precisa de qualquer tipo de poder durante o ato de se movimentar, que explique por que o objeto está se movimentando. E esse tipo de movimento é o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um objeto em movimento retilíneo uniforme, durante o ato de se mover, não tem qualquer poder extrínseco a ele que explique por que ele está se movendo, embora ele possa ter tido algum poder que o colocou em movimento. Então a ideia do Gabriel aqui é dizer que esse movimento inercial ele é tão natural quanto o repouso, quanto aquilo que embasa o princípio de Aristóteles, que era o repouso, de que as coisas tendem ao repouso. Então a crítica é bem simples. Uma vez que o movimento retilíneo uniforme também é um movimento natural dos corpos e que forma uma certa contradição com aquilo que Aristóteles assumia de que todos os corpos tendem ao repouso, então a gente tem uma objeção ao princípio da metafísica atomista. Mas nós temos que tomar cuidado com esse tipo de formulação por dois motivos que eu quero tratar aqui nesse vídeo. O primeiro deles é dizer que foi descoberto um tipo de movimento que não precisa de qualquer tipo de poder durante o ato de se movimentar. Porque a ideia de descobrir um movimento desse tipo envolve verificá-lo na realidade,
e não apenas teoricamente. Então, este é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui e que nós vamos ver que faz com que essa crítica perca muita força. O segundo motivo é dizer que não existe nenhum poder extrínseco a ele que explique por que ele está se movendo. E isto eu quero mostrar que é falso. Então esse é o objetivo desse vídeo. E é assim que a gente lida com objeções. Quando você encontra uma objeção a um tipo de pressuposto que você usa para formular um argumento, o que você tem que encontrar é se aquele que apresentou a crítica tem uma visão completa daquilo que ele está apresentando e se não existe nenhum tipo de pressuposto escondido nessa apresentação que seja crucial para o entendimento completo daquilo que ele está apresentando como objeção. Então, como eu falei, eu vou precisar construir algumas ferramentas aqui com base no cálculo diferencial. Se você tem dúvida, ainda não viu isso, não sabe o que é, dá uma olhada no livro do James Stewart, chamado Cálculo 1, na parte que ele fala do problema da reta tangente. Você vai ter uma noção do que é o que eu estou falando aqui. Ou então procura sobre esse problema na internet, você também vai conseguir acompanhar o raciocínio. E a ideia é o seguinte, pessoal, a gente está partindo aqui da segunda lei de Newton para fazer uma análise da dinâmica dos corpos. Especialmente no caso em que a gente faz com que a segunda lei de Newton resulte em zero. Nesse caso, nós temos que resolver uma equação diferencial, uma equação que envolve uma função e suas derivadas. Nesse caso, a gente está falando da derivada segunda da posição s em relação ao tempo, que é justamente a aceleração do corpo. Resolver essa equação diferencial envolve encontrar uma velocidade constante. É isso que está escrito na segunda linha e que, se você não compreende a linguagem que eu estou expressando aqui, eu peço que você verifique no livro do James Stewart, Cálculo 1, a parte do problema da reta tangente. Ele vai tratar lá da primeira derivada do corpo, né, que seria este termo aqui, que eu chamei de velocidade, e que é de fato a velocidade. E por um raciocínio análogo, você consegue entender que a segunda derivada é a aceleração do corpo. Bom, pessoal, então daqui a gente tira o seguinte, que a velocidade sendo a derivada primeira do espaço em função do tempo, a gente consegue então construir aquela equação para o movimento retilíneo uniforme. Então, agora a gente vê qual que é a base, qual que é o fundamento matemático pelo qual a gente constrói a função que descreve o movimento retilíneo uniforme. Veja que construir essa equação envolve assumir uma equação diferencial do tipo de que a derivada segunda da posição em relação ao tempo, né, a força total agindo nesse corpo seja igual a zero. E note também que a força da qual nós estamos tratando é uma grandeza vetorial. Este é um ponto crucial de como o raciocínio foi formulado e está sendo discutido e por que ele é errôneo. Uma grandeza vetorial pode ser zero sem que a gente tenha que supor que não existe nenhum tipo de grandeza atuando no sistema que nós estamos analisando. De fato, pode ser o caso em que não há nenhum tipo de grandeza desse tipo que nós estamos estudando. É o primeiro caso, em que F igual a zero e ponto final. Não existe nenhuma força atuando naquele corpo. Mas também pode ser o caso em que uma soma de n vetores resulte em zero. Isso se alguns deles forem simétricos aos outros de modo a se anularem. Então pense, por exemplo, o caso em que você tem dois garotos puxando um cabo, brincando de cabo de guerra. Se os dois fizerem exatamente a mesma força um de cada lado, as duas forças se anulam e o cabo fica parado. Ele fica em movimento retilíneo uniforme, no caso particular em que a velocidade desse movimento é zero. Então perceba que a gente tem aqui dois casos nos quais o movimento retilíneo uniforme surge, ou pode surgir. Tudo bem? A ideia do que eu quero apresentar aqui, pessoal, é mostrar para vocês que esse primeiro caso, onde não há nenhuma força agindo no corpo, não existe na realidade. É um pseudo-problema, um problema puramente matemático, mas que não tem conexão com a realidade empírica. E que o único conceito que tem alguma representação empírica é este segundo, no qual a soma de diversas forças resulta em zero. É muito fácil verificar isso, por exemplo,
se você estiver sentado vendo esse vídeo? Bom, a força-peso que você está exercendo sobre a cadeira é contrabalanceada por uma força normal, que essas forças se anulam. É por isso que você fica parado em um movimento retilíneo uniforme, com velocidade zero. Então, é bem fácil verificar que uma soma de vetores que resulta em zero é uma coisa verificável na realidade. Mas por que então o caso em que não existe nenhuma força atuando nesse corpo não é sequer possível no nosso universo? Bom, pessoal, então aqui eu tenho mais um slide para deixar isso bem claro antes, né, de partir para essa análise de que tipo de separação a gente está fazendo entre esses dois fenômenos. O primeiro deles envolve um movimento translacional sem ação de qualquer força. Esse é o caso que nós estamos negando. O segundo caso é um caso extremamente possível e trivial na realidade, aquele em que você tem forças que se anulam e resultam em um equilíbrio. A ideia aqui é nos perguntar se esses dois tipos de movimentos são fisicamente aceitáveis. A gente já discutiu que o tipo de movimento que envolve a soma de vetores ser igual a zero é fisicamente aceitável. Mas nesse caso, note que não é verdade que não há nenhuma força extrínseca agindo sobre esse corpo. Na verdade, deixa eu voltar aqui para vocês. Se a gente tem uma soma de vetores que está agindo e resultando em zero, então essa soma de vetores define exatamente o que está causando um movimento retilíneo uniforme. Porque qualquer uma dessas forças que for retirada desse somatório implica em um desequilíbrio que não vai mais anular a soma dessas forças. E, portanto, vai fazer com que o corpo tenha uma dinâmica diferente daquela que ele teria em um movimento retilíneo uniforme. De modo que cada uma dessas forças é essencial para o movimento retilíneo uniforme, no caso em que você tem uma soma de forças resultando em zero. De modo que cada uma dessas forças é causa desse movimento retilíneo uniforme, e portanto há um poder extrínseco agindo no corpo. Assim, pessoal, o único modo de sustentar a crítica apresentada pela premissa 4 daquele nosso raciocínio é o primeiro caso, o caso em que não há de fato nenhuma força agindo nesse corpo. E o que eu quero fazer agora é mostrar que esse caso é fisicamente inaceitável. O que eu quero dizer com ser fisicamente inaceitável? Então, para isso eu vou dar um exemplo que não envolve muito o que a gente está discutindo, mas que vai elucidar essa ideia. Então pensa, por exemplo, num movimento parabólico. Você está no alto de um prédio e joga uma bolinha. Ela vai cair em um movimento parabólico, como esse que eu desenhei. Então, a gente quer estudar quanto tempo leva para essa bolinha cair no chão. Você aceitaria uma resposta se eu te dissesse que o tempo que leva para essa bolinha cair no chão é menos 3,53 segundos? Provavelmente não, e você estaria certo em fazer isso, porque essa é uma resposta fisicamente inaceitável. Ela significaria que a bolinha voltou no tempo, o que não faz sentido algum. Bom, mas então, de onde vem essa resposta? Bom, ela vem da solução matemática do problema. Suponha que essa bolinha foi lançada de uma altura de 60 metros de altura e cai sob a ação da gravidade. É por isso que eu caracterizei a função que descreve a queda desse movimento da forma como está aí. Então, o tempo que a gente descobre que leva para essa bolinha cair no chão é mais ou menos 3,53 segundos, porque a gente está resolvendo uma operação de retirar a raiz quadrada. Quando a gente retira a raiz quadrada de um número, a resposta cujo quadrado resulta no número que a gente está retirando a raiz quadrada pode ser tanto negativa quanto positiva. E daí vem o menos 3,53 segundos. Só que esse é um problema matemático, pelo fato de que a gente está usando uma ferramenta matemática para descrever a realidade. Não necessariamente o fato de que a gente consegue deduzir matematicamente um problema ou uma solução a um problema implica que essa solução seja fisicamente aceitável, como é este caso em que a gente vê uma bolinha sendo lançada do alto de um prédio e uma das soluções matemáticas do problema é ela retroceder no tempo e cair antes mesmo de ser lançada. Então, como é que a gente aplica isso à ideia que a gente estava estudando, né, de encontrar soluções fisicamente inaceitáveis para o nosso problema, no caso do movimento retilíneo uniforme? Bom, pessoal, perceba primeiro o seguinte, que o caso em que não existe nenhuma força atuando nesse corpo envolve as 4 forças fundamentais da natureza, que são a gravidade, o eletromagnetismo, as interações fracas e fortes a nível microscópico. Então, perceba que é uma contradição direta, porque se essas são forças fundamentais, elas agem em todo o universo. E, portanto, não existe algum lugar do universo em que seja possível encontrar um corpo que se mova
sem a ação de qualquer força externa. Em particular, o que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, o fato de que a Terra existe aqui, neste lugar, numa região do espaço, implica que a ação gravitacional da Terra se estende pelo espaço em todo o universo, por menor que seja. O fato de que a massa da Terra produz um campo gravitacional que se estende pelo espaço impede que, em qualquer lugar do universo, um corpo esteja sem a ação de qualquer força. Na verdade, em qualquer lugar do universo, ele vai sofrer alguma interação, ainda que infinitamente pequena, da ação da Terra. Agora, se a gente leva em consideração que existem outros astros espalhados pelo universo, como o Sol, ou como qualquer outro corpo em qualquer outro sistema solar, a gente vai sempre encontrar, para cada objeto e para cada posição no espaço, um outro objeto que está interagindo com aquele, seja gravitacionalmente, seja pelo eletromagnetismo, ou seja, a nível microscópico, pelas interações fracas e fortes. Não existe no universo uma situação em que um corpo não está sofrendo a ação de alguma força. E graças a Deus por isso. É isso que nos permite ter uma dinâmica na Terra, que envolve a movimentação de águas, a movimentação dos ventos, a movimentação da própria Terra em torno do Sol. Tudo isso ocorre porque em qualquer lugar do universo, os corpos estão sofrendo a ação de outros corpos. Nunca nós vamos encontrar na natureza um caso em que um corpo se move sem a ação de qualquer força. Ele pode se mover com um conjunto de forças resultando em um equilíbrio, resultando em um vetor nulo. Mas nesse caso, todas essas forças, como eu falei, são indispensáveis para o movimento retilíneo uniforme desse objeto, de modo que a gente pode dizer que elas são causas desse movimento. Porque qualquer uma dessas forças que for retirada desse somatório implica que o objeto vai se mover de uma maneira diferente e, portanto, cada uma dessas causas é essencial para o movimento retilíneo uniforme, para o movimento inercial. Então, pessoal, a nossa ideia aqui é mostrar que não existe o caso em que o corpo se move sem a ação de qualquer outra força, e em segundo lugar que quando ele se move sobre a ação de diversas forças que resultam em zero, então na verdade ele não está se movendo sem a ação de um poder externo, mas sob a ação de poderes externos que resultam em um equilíbrio, e são duas coisas muito diferentes uma da outra. De modo que a gente tem que rejeitar o problema físico que envolve o objeto se mover sem a ação de qualquer poder externo. Essa é uma solução fisicamente inaceitável, especialmente se a gente supõe que o universo ele tem uma certa dinâmica que envolve forças fundamentais que alcançam qualquer parte do universo. Então, se a gente retornar àquele argumento que eu apresentei ao início, a gente vai ter que dizer que a premissa 4, ela não é verdadeira. Não é verdadeiro que o movimento retilíneo uniforme não precisa de um motor externo para acontecer. Porque isso só seria possível se o objeto se movesse sem a ação de qualquer força. E isso não é verificado no universo. No segundo caso, aquele em que o movimento retilíneo uniforme é resultado do equilíbrio de forças, do equilíbrio de vetores, né, da anulação de diversos vetores, cada um deles representa um papel de causa sobre esse movimento. É essencial para que o movimento retilíneo uniforme continue da forma que é e a gente consiga utilizar aquela equação que a gente deduziu para descrever o movimento desse corpo. De modo que não faz sentido físico falar em um movimento inercial incausado. Ou ele é causado, ou ele é uma solução fisicamente inaceitável para o problema que a gente está analisando. Dessa forma, a gente não tem mais um conjunto que é formalmente contraditório, envolvendo 1, 2, 3 e 4, na medida em que 4 é uma premissa falsa e não 1. Assim, a gente pode negar 5, por exemplo, e dizer e manter a firmeza e a coerência do raciocínio que parte daquilo que São Tomás formulou, de que todo movimento que você observa tem um motor que causa aquele movimento. Então,
Esse foi um exercício interessante que a gente fez aqui, utilizando apenas a física, né, para analisar a consistência de um argumento. Mas é claro que vão existir situações em que a gente vai precisar de outras ferramentas. Uma ferramenta da epistemologia, da filosofia, da moral, né, da ética. Então, qual que é a ideia, de modo geral, quando você vai lidar com objeções a argumentos? É você procurar quais são os pressupostos nos quais as críticas estão fundamentadas. Porque, em geral, ou eles são falsos, ou eles dependem de uma cosmovisão específica que implica uma diferença de fundamento com aquilo que você está supondo. E é geralmente nesse campo que se dá, então, o debate. Se a gente volta àquela pergunta de como lidar com objeções, eu diria que é procurando pressupostos escondidos. E aqui, pessoal, veja que a gente teve que correr atrás de ferramentas da física para entender, além daquilo que nos é apresentado na crítica, como que o argumento e a crítica se fundamentam para objetar aquilo que a gente formulou. Nesse sentido, aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo do canal, de que para que a gente consiga construir uma apologética sólida, a gente precisa sempre estar estudando, adquirindo novos conhecimentos, é algo que se verifica na prática. Porque para cada objeção que é apresentada, a gente tem que saber muito mais acerca do escopo teórico que aquela objeção envolve para poder lidar com ela. Senão, nós não vamos conseguir fazer isso. Além disso, pessoal, uma última forma de lidar com objeções é verificar, assim como no segundo vídeo do canal a respeito do que eu apresentei com relação à caracterização da crença cristã, se aquele argumento que está sendo proposto como uma objeção não implica em requisitar da cosmovisão cristã um compromisso epistêmico que ela não necessita atender. Quem tiver curiosidade sobre esse tema, volta lá no segundo vídeo e observa. Então, essas são as duas maneiras que eu vou apresentar aqui a respeito de como lidar com objeções. Primeiro, estudar profundamente o escopo teórico que envolve aquela objeção. Porque muitas vezes o problema está no fundamento delas e nas premissas que não estão à mostra, mas sim ocultas por trás da formulação de um raciocínio. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido bem a ideia, de modo geral, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.